Oi, pessoas, tudo bem? Oiê, então, eu sou a Débora do Futuro e você não tá louco. Esse vídeo já esteve no canal, eu tirei, reeditei, porque agora eu consegui um editor bem melhor, e eu tô aqui editando e decidi fazer um adendo pra explicar mais ou menos o que eu fiz, pra não ficar uma coisa meio desconexa. Então, esse daqui é o vídeo do meu top 10 de leituras que eu só reeditei e coloquei de novo no canal, ok? Beleza, vamos lá. E eu peguei uma das ideias que vocês já tinham me dado no Instagram, que é fazer meio que um top 10 de leituras minhas. Então eu separei aqui, tem uma bela de uma pilha aqui, que eu vou ter que arrumar depois. Tem uma bela de uma pilha aqui que eu vou falando pra vocês. Então são leituras que eu indico, né, porque eu gosto bastante. Mas elas são muito pessoais, né? Não significa que os livros que estão de fora ou que eu tenha falado em uma posição anterior do que os que estão na frente, eles sejam melhores ou piores. Até porque vocês vão reparar que tem muitas coisas aqui bem diferentes. Então não dá pra gente comparar, porque são estilos muito diferentes. Meu Deus, a gata. Eu sempre esqueço de falar isso, mas se puder curtir e compartilhar, a gente agradece. Vamos lá, certo? Em 10º lugar, eu coloquei aqui Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição muito antiga. Eu comprei num sebo, até que ela tá apagadinha aqui do lado. Eu paguei R$ 2 nesse livro. Foi num sebo ali no centro de Guarulhos que tem em frente o Comercial Esperança. É meio que numa passagenzinha secreta que tem ali no centro. Aí você entra por um bar em frente a uma igreja que tem uma rua. E no fundo desse bar você vai parar em uma viela. E aí tem um sebo enorme lá. E as coisas lá são muito baratas. Eu comprei acho que uns 3 livros do Jorge Amado. Aí saíram por R$ 5 os 3 livros. Então, tecnicamente, foi menos do que R$ 2 isso daqui. É uma edição antiga, tá? E provavelmente alguns de vocês já conhecem essa história porque ela foi adaptada várias vezes. A Rede Globo chegou a fazer 2 minisséries, parece, já teve um filme. E a história de Dona Flor e seus dois maridos é uma história que ela é dividida em 2 partes, então conta dos 2 casamentos dela. No primeiro casamento, ela era extremamente apaixonada pelo marido dela, só que o cara não era bem um exemplo de bom marido e de boa pessoa. Eles se amavam muito, só que ele não era exatamente adepto à monogamia, se é que vocês me entendem. E a Dona Flor, que é uma moça já de uma família um pouco melhor, numa situação financeira um pouco superior à desse marido dela, ela era uma cozinheira e ela sustentava a casa com muito sacrifício, enquanto ele, geralmente, quando trabalhava, gastava o dinheiro que ele ganhava com bebida, com drogas, mulheres e afim. E no final dessa primeira parte, esse marido dela falece, inclusive a morte dele é até engraçada, se é que a gente pode falar assim, porque ele morre no meio de um baile de carnaval vestido de mulher. E ele morre super jovem, e ela, viúva, já na segunda parte do livro, ela acaba encontrando o marido perfeito, que era um rapaz super trabalhador, ele já era mais velho, ele era super centrado, super correto, muito bem visto pela sociedade, a família dela amava ele demais, ele já tinha condições financeiras, ele tinha uma profissão, né, ele era boticário. E e é curiosa essa história porque ela é muito voltada para a cultura afro-brasileira. Então a gente tem muita coisa. A história se passa em Salvador, bem no centro mesmo. Então tem ali características e narrativas de locais da região do Pelourinho, por exemplo, e as pessoas, como que elas interagiam, qual que era a divisão social que existia ali. É muito interessante. E é um livro que tem um teor sexual aqui, viu? Então não aconselho muito se você não tiver uma certa idade para ler isso daqui, certo? Mas em nono lugar, eu peguei uma crônica. Jesus. Aqui. Das Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, na realidade, não foram escritas para ser um livro só. Elas acabam constituindo um grande livro, né? Tanto que elas
Normalmente hoje aqui no Brasil elas são vendidas dessa forma, mas inicialmente elas foram lançadas como pequenos livrinhos, então cada um era uma crônica. E eles não foram lançados e escritos na mesma ordem que aparecem aqui, né? Desde a criação de Nárnia até a destruição de Nárnia. Esse livro aqui na época, faz mais de 10 anos que eu comprei, mas na época que eu comprei eu peguei pela Amazon por R$ 9,90. Foi numa promoção maluca. E ainda assim é fácil a gente conseguir encontrar edições das Crônicas de Nárnia bem baratas, né? Se a gente fosse comprar os livros separadinhos, provavelmente ia ser bem mais caro do que isso daqui. E a crônica que eu escolhi é a crônica que a maioria dos leitores detestam, que é O Cavalo e Seu Menino. O que eu acho mais engraçado dessa crônica é que ela não é focada tecnicamente no personagem humano. A gente tem o personagem humano, eles dividem o protagonismo dessa crônica, mas o cavalo ele tem um papel fundamental nessa história. E é uma história que ela é toda cheia de alívios cômicos, embora mostre um lado desse universo de Nárnia que não é um lado muito legal. É um menino que ele é vendido como escravo e ele se encontra, na verdade, não é em Nárnia, né? É no país vizinho de Nárnia, que é a Calormânia, que tem toda uma influência orientalizante, né, uma coisa meio muçulmana, e é um lugar que não é muito legal, né, onde os animais não falam, por exemplo, e onde Aslan, ele é meio que mal visto, e muitos nem conhecem Aslan. Aslan já tinha desaparecido aqui, essa crônica ela se passa depois daquela do leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E o Aslan ele tinha meio que desaparecido, ele estava em hiatos ali. Questionavam muito, mesmo em Nárnia, se ele de fato existia ou não e quando que ele voltaria, onde estaria Aslan. E esse menino, ele se encontra no outro país que ele foi vendido e ele começa a se questionar se esse novo dono dele era bom que nem o antigo dono, né? Ele era pior até do que o antigo dono, inclusive. E ele faz essa pergunta em voz alta e ele comenta com o cavalo desse cara que comprou ele. Se esse cavalo falasse, ele poderia me dizer se esse meu novo dono, ele é um cara muito violento ou não. E aí o cavalo responde, olha, eu sou de Nárnia e o seu dono é violento pra caramba, tá? E aí eles combinam a fuga e é tudo muito fantasioso, muito bonito. Eu não vou contar o finalzinho dessa crônica, porque aí eu vou dar um spoiler. De quem que é esse menino e tudo mais, e qual que é a importância dele para a história de Nárnia. Mas eu acho engraçado, eu acho curioso, e eu gosto muito de cavalos, né? Tá. 8. É uma HQ. Na verdade, a gente pode até chamar de gibi, mas ela foi... Vai tremer tudo, gente. Ela foi... Embora seja do universo do Maurício de Souza, né? Eu acho que vai ficar com um pouco de brilho. Embora seja do universo da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, ela faz parte daquele projeto em que o Maurício ele permite que outros artistas eles façam o roteiro e desenhem, estilizado, os seus personagens. E essa história aqui, inclusive ela foi adaptada para filme, né, recentemente. Eu ainda não vi o filme, gostaria de ver, inclusive, mas ainda não consegui ver. São dos irmãos Vitor e Lu Cafadi. Eu acho que é assim que se fala, Cafadi. E é muito legal essa história. É uma história que ela é super simples, que é quando o cachorrinho, né, o Floquinho, ele desaparece e os amigos, eles se juntam, então são os laços da amizade. E é uma coisa que é tão delicada e mostra muito sobre essa questão da infância, né? A galera que ainda tá na infância e adolescência, que provavelmente está assistindo, não tem muita noção do quanto que essas amizades que a gente faz durante a infância, elas são tão importantes pra gente. Acontece às vezes da gente não seguir em frente com essas amizades, mas a importância que elas têm para nossa formação como ser humano mesmo, com questão de valores, é muito forte. Então, a maioria das pessoas, né, que já são adultas, elas têm umas memórias muito fortes em relação a essas amizades, às vezes os amigos de rua, de colégio, e o quanto que algumas coisas eram muito significativas. E aqui eles se enfiam numa aventura muito final ali dos anos 80, começo dos anos 90, então quem é da minha geração que viveu a infância nos anos 90 vai se identificar muito em relação às roupas, em relação como que essas crianças brincavam na rua,
porque hoje é impossível isso acontecer, principalmente em grandes capitais. E eles se juntam, eles pegam uma bicicletinha, eles juntam comida, né? A Magali principalmente junta muita comida. E eles vão atrás do cachorro, né? Eles querem descobrir o que aconteceu com o Floquinho, porque eles estão preocupados e principalmente porque eles estão vendo que o Cebolinha tá sofrendo. E apesar de tudo, né? A gente sempre vê Mônica brigando com todos eles. A relação de amizade era muito mais forte, né? Era superior a isso. E é muito bonito, é muito fofo. Disseram já que o filme não tem tanto esse ar, mas eu recomendo muito, de verdade. Em sétimo lugar, também aqui em cima, As Vantagens de Ser Invisível. É sério. Isso daqui foi, na verdade, eu vi o filme antes de ler o livro. Foi uma indicação da minha amiga, da Camila. Quando ela assistiu o filme, ela falou que eu deveria muito assistir esse filme, que eu ia gostar bastante. E ela não me falou mais nada. Então eu assisti o filme. Eu lembro que eu tive uma crise de choro absurda depois que terminou o filme. Eu entrei num looping de questionamento sobre minha vida. E depois eu acho que era uma Bienal, porque eu lembro que eu paguei bem barato nesse livro, coisa de R$ 10. E eu tive que comprar. Tanto que ele tá com a capa do filme porque foi perto do lançamento, né, do filme. Geralmente eu não me importo, tá, com essas coisas de capa, tipo, ter capa de filme e tal. Pra mim tanto faz, o que importa é o que tá no conteúdo. E é o que a gente chama de livro para jovens adultos, né, que tem ali aquela leva, principalmente A Culpa é das Estrelas, etc. E veio As Vantagens de Ser Invisível. E é um livro que ele é narrado em primeira pessoa, são cartas, né? Tanto que ele tem o formatinho, né, no comecinho de algumas cartas. E elas são intercaladas com a narrativa do que realmente estava acontecendo. Charlie, que é o personagem principal, é um adolescente que ele é coadjuvante da própria vida dele. Na realidade, a tradução para o português ela fica um pouco difícil, porque o termo que eles usam em inglês, que eu acho que é wallflower, sou péssima em inglês, gente, preciso melhorar, inclusive. Mas essa palavra, ela não tem tradução para o português. Então aqui foi traduzido como invisível, mas é no sentido de que é como se ele não fosse ativo na própria vida, ele deixasse com que todas as pessoas que estão envolvidas nele meio que guiassem o que ia acontecer. Então ele nunca foi muito ativo em nenhuma decisão específica da vida dele. E já começa bem numa coisa complicada, porque ele muda de escola logo depois que o melhor amigo dele tinha cometido suicídio, e ele começa escrevendo cartas para esse amigo dele, ele vai explicando as coisas, né? Ele vai narrando essas coisas para esse amigo dele. E ele vai conhecendo, né, as pessoas dessa nova escola, ele vai se incluindo num grupo de amigos que ele enxerga como muito melhores do que ele, e ele acaba metendo os pés pelas mãos, porque com essa característica dele de não tomar nenhum tipo de posicionamento, ele meio que vai machucando as pessoas em volta dele, ele se machuca, ele não toma nenhum tipo de postura rígida com nada, e aos poucos a gente vai percebendo que na realidade não é só uma questão de insegurança, mas tem uma parada muito, muito séria no passado dele, e ele tem que aprender a lidar com esses traumas e com os surtos decorrentes desses traumas, e é bem pesado. Eu não esperava. Em sexto lugar, foi a melhor surpresa que a Tag Livros me proporcionou, que é Adeus Gana. Então aqui vem um livrinho. Aqui, ó. Eu acho que o nome do autor se fala Haile Selassie. Gente, que livro. É sério. O que eu mais gosto dessas experiências de, tipo, começar um livro sem eu saber nada sobre ele, é que a gente acaba descobrindo umas coisas completamente diferentes do que a gente está acostumado a ler. Esse livro vai falar sobre uma família, né? Uma família que tem o pai, a mãe, o filho mais velho, os filhos gêmeos e a filha mais nova. E vai narrar toda a relação dessa família
na perspectiva da morte desse pai. Então a gente vai descobrindo aos poucos o que aconteceu para eles estarem separados no começo desse livro, e cada capítulo vai ter o ponto de vista de um narrador, mais ou menos como os livros das Crônicas de Gelo e Fogo fazem. Só que não tão introspectivos assim. A gente consegue depois, já pelo meio do livro, a gente já vai traçando os paralelos, a gente já bate, por exemplo, o que a mãe pensava em tal ocasião em que aconteceu a separação, com o que o filho mais novo, um dos gêmeos, ele pensava em relação a isso, o que a irmã gêmea dele estava pensando, o que ela estava passando naquele momento. E é muito legal porque é um livro que ele vai tratar de todos os assuntos possíveis de uma forma muito orgânica, ele não vai forçar a barra em nada. Então, por exemplo, como é um livro que se fala de afrodescendentes e de africanos, principalmente da região de Gana, a gente vai ter uma questão de representatividade, principalmente em relação à menina mais nova, porque ela é criada nos Estados Unidos e ela não se vê representada, ela não se vê parecida com nenhum dos amigos dela. E ela se acha feia com relação a isso, mas é uma questão que é muito delicada, tanto que ela tem um distúrbio alimentar, ela desenvolve toda uma questão de insegurança em relação à aparência dela, porque ela simplesmente não se enxerga. Ela vê que a irmã dela é muito linda, que é a irmã mais velha dela, que ela tem um corpo que é mais longilíneo, ela é mais magra, ela é mais alta, enquanto ela tem as formas mais típicas, parecidas com o que era o pai dela. E no contexto da história, essa menina, por exemplo, ela não conheceu o pai dela. Ela era muito pequena quando o pai vai embora, então ela não tem muitas lembranças dele. Ela era só um bebezinho. E também a situação dela já ter 18 anos de idade, ela já estar numa faculdade e a família ainda tratá-la como um bebezinho. A gente também entra em contato aqui com uma questão da cultura ganesa muito grande, né? Os costumes em relação ao que eles acreditavam em mitos e folclore em relação a irmãos gêmeos, né? Porque não é toda a cultura que enxerga irmãos gêmeos originalmente como uma coisa boa. Nesse caso aqui, cada um tinha um significado e isso tem a ver com a relação deles ao longo da história. Essa mulher, né, que era a mãe, que é uma personagem feminina extremamente forte, mas sem ser aquele estereótipo de mulher masculinizada, que é forte, que enfrenta. Ela é uma mulher super delicada. A força dela é de outra maneira. E esse filho mais velho, que ele se vê meio que como o herdeiro do pai, que ele enxergava o pai como herói, e aí ele se decepciona tanto com esse pai, ele quer se distanciar dessa imagem e ele ao mesmo tempo quer fugir desse ciclo que parece que são repetições em que acontecem dentro do núcleo da família dele, e ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a gente tem a história de cada um deles, principalmente do pai e da mãe, intercalados fortemente com a história de Gana, que passou por períodos de revolução, que teve guerras civis muito sérias. E a gente vai tratar de uma questão também muito séria de abuso sexual infantil aqui no meio da história, decisões que as famílias acabam tomando para tentar auxiliar e sem eles terem a noção disso, eles acabam prejudicando de alguma forma os filhos, né? Então é um livro lindo. Eu acho que esse foi o melhor livro do ano da Tag que eu cheguei a ler. O próximo já é o segundo livro dela que eu indico. Linha M, da Patti Smith. Deixa eu ver se... Eu acho que não tá refletindo tanto, porque ele tem aquela capa brilhosa. Como vocês podem ver, eu também tô cheia de flags aqui do lado. Patti Smith é aquela cantora maravilhosa, compositora, poetisa, escritora, tudo. E o primeiro livro que eu indiquei foi o Just Kids, o Só Garotos. Isso daqui é o Linha M. E é um livro que ele mescla um pouco de memórias, pensamentos, uma narrativa histórica do período em que ela está escrevendo esse livro. E é um livro que ele é triste, tá? Não é um livro que você vai terminar de ler e você vai se sentir revigorado. É um livro que ele é triste porque ele vai tratar de uma mulher que já tem uma idade um pouco avançada,
é viúva, porque Patti Smith ela é viúva e ela era extremamente apaixonada pelo marido dela. Vai tratar das perdas dela ao longo dos anos, né? Ela viveu a juventude dela ali nos anos 70, numa Nova York que era bem diferente da Nova York de hoje. Ela tinha muitos amigos que acabaram decaindo no uso de drogas, e a narrativa dela em relação à perda desses amigos e o tempo passando e os filhos que foram embora de casa e como que ela lida com tudo isso, né? Porque ela tem uma vida para seguir, embora geralmente ela se sinta sozinha a maior parte do tempo. Então ela tentando transformar essa solidão dela no que a gente chama de solitude, né? Ela se sentir contente e preenchida pela própria presença dela, e que muitas vezes isso não é fácil. Nesses períodos de quarentena, a gente tá vendo que realmente não é fácil, né? Deixa eu ver. O próximo, que é o quarto. Rainha da Tempestade, tá? É da Marion Zimmer Bradley. Ela é uma autora que está agora no meio do olho do furacão em relação a polêmicas sobre a vida dela, polêmicas muito sérias, inclusive, tanto que a gente já não está vendo mais tantas edições dela por aqui. Em outros países, é a mesma autora de Brumas de Avalon. E a discussão é bem séria, assim. A filha dela chegou a fazer denúncias sobre abusos sexuais que aconteciam dentro de casa e que aparentemente a mãe meio que aceitava isso numa boa e o pai que era o abusador. Histórias horríveis que a gente tá escutando agora, né? Que as pessoas elas decidiram falar sobre o seu passado. E é muito difícil, né? Porque a Marion Zimmer sempre foi uma das minhas escritoras preferidas e não tá sendo fácil na minha cabeça eu conseguir lidar com o fato de eu gostar muito dos livros dela, mas aparentemente fora desse meio artístico que ela produzia muito bem, a gente tem uma pessoa humana que tinha falhas e eram falhas que, assim, são inaceitáveis, né? Então, eu gosto muito desse livro, tá? Fica aí a ressalva. Não sei se eu indicaria esse livro por essas questões. O livro não tem nada demais, a história não tem nada demais, inclusive é uma história muito boa, ela é uma escritora excelente, mas eu entendo que algumas pessoas elas fiquem meio ressabiadas em pegar e começar a ler, né, e investir num tipo de literatura que tem esse background da vida desse autor que não é das mais corretas. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre a questão do cancelamento, tá, gente? Principalmente o cancelamento de uma pessoa que já morreu, que é o caso dela. Mas enfim, né? O que eu mais gosto da Marion Zimmer, na verdade, é a série Darkover, que é uma mistura bizarra de fantasia, ficção científica e, no caso desse livro, uma saga medieval. É sério, é tão maluco que quando eu li a primeira vez esse livro, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos de idade. Essa daqui é a segunda edição dele que eu tenho. A primeira edição eu comprei num sebo também, e a série Darkover, ela se passa num planeta. É um universo em que a Terra, né, o planeta Terra descobriu um planeta muito distante daqui, que é Darkover, e esse planeta já tem um sol vermelho, porque ele já está no fim da sua vida. Então o sol em Darkover é vermelho. Em Darkover, as pessoas que nascem lá são seres humanos, isso não tem nada a ver com magia nem nada assim, mas naquele universo existem pessoas que elas conseguem usar o cérebro delas numa proporção gigantesca. E aí elas acabam desenvolvendo um poder psíquico que aqui é chamado de Laran. E esse Laran, cada família tem um Laran diferente. Tem um Laran em que eles usam a voz de comando, que é o caso do pai da personagem principal aqui, que é narrado na família Aldaran. Se passa no passado medieval de Darkover, e o pai dessa menina, ele tem a voz de comando, então com o Laran dele ele consegue fazer com que todos o obedeçam, mesmo que seja contra a vontade dele. Curiosamente ele é um rei, então faz sentido. E a gente tem outros tipos de Laran, tem o Laran de cura, tem o Laran de legilimência, que eles leem as mentes, tem o Laran de movimentar objetos, o Laran que é o do irmão dela,
que ele consegue controlar as correntes. Ele, na verdade, não é que ele controla, é que ele sente as correntes de ar e ele consegue flutuar, então meio que ele voa. E no caso da personagem principal, que é a Rainha da Tempestade, é o melhor, pior personagem que eu já vi na minha vida. E eu sou extremamente apaixonada por ela, porque ela é tão chata, ela é tão irritante, que de tão ruim que ela passa a ser boa. É tipo Paola Bracho, sabe? De tão ruim que ela é, a gente começa a gostar. Que é a Dorilis Aldaran. É uma menina que ela, no começo da história, tem uns 10 anos de idade e ela é a princesinha. O Laran dela é super forte, tanto que rola um acidente na hora do parto e a mãe dela acaba falecendo por causa disso. O Laran dela é de controlar as tempestades. E ela consegue trazer raios e tostar as pessoas quando ela tá com raiva. Então pensa, uma menina mimada que tem tudo na vida dela, foi criada sem mãe, todo mundo tinha medo dela porque no próprio parto ela acabou matando a mãe dela sem querer. E ela começa a crescer e ela começa a se desenvolver. E é engraçado porque esse Laran, ele meio que rege, rolam meio que castas depois, né? Nos outros livros, esses personagens não se repetem, tá? Mas nos outros livros, a gente vê que o Laran, ele vira meio que a base econômica desse planeta. E quando os terráqueos vão até Darkover, eles se deparam com essa relação, né, do Laran, da produção econômica e tal. E é muito, muito da hora. Infelizmente, a gente não tem várias edições aqui no Brasil. E por conta daquilo que eu comentei com vocês, né, dela tá meio que sendo cancelada, ela ser muito problemática, eu duvido que apareçam edições mesmo lá fora, certo? O que eu tenho feito é pegar PDF. Então, eu tenho alguns dos livros da série de Darkover em espécie que eu comprei quando eu era criança, sei lá, eu tinha uns 11, 12 anos. E comprei em sebo também. Eu nem comentei, né? Isso daqui é a segunda edição, porque a primeira que eu comprei foi no sebo e ela tava faltando página. Terceiro lugar, na realidade, é um conto. Deixa eu pegar ele aqui. Vai tremer de novo. Que tá nesse livro. Obviamente ia ter Tolkien aqui, né, gente? Tolkien. E a tradução dele, esse daqui eu acho que é a edição mais nova. Se eu não me engano, a HarperCollins vai lançar, ou já lançou, uma outra edição desse livro. Aqui a gente tem duas produções do Tolkien que não estão necessariamente envolvidas com o universo dele da Terra-média, tá? Que a gente está acostumado a ler. Esse daqui tem uma parte do livro que vai falar sobre uma palestra que ele deu, que é sobre contos de fadas, que ele vai explicar o que na realidade ele enxerga como conto de fada, numa produção literária mesmo, e aí ele vai explicar que não tem nada a ver com a galera que acredita em ver fadinhas e gnomos e doentes. Inclusive ele até critica essa noção que as pessoas criaram esses personagenzinhos pequenininhos e tal, mas o que mais me encantou nesse livro foi o conto, né, Folha de Migalha. Gente, esse conto é um conto que a gente pode levar em consideração como alegoria. Quem conhece um pouco de Tolkien sabe que ele era meio que avesso a alegorias, ele não gostava de alegorias. E é curioso a gente ver ele escrevendo uma alegoria. E é uma alegoria que ela é tão delicada e ela é tão profunda que mostra justamente o maior desespero dele como escritor e envolve a obra da Terra-média, consequentemente Senhor dos Anéis, né? Porque a história do Folha de Migalha, o Migalha, que é o personagem principal, ele é um pintor e ele tá com um quadro muito grande e ele tá pintando uma árvore. Só que ele quer ser tão detalhista em relação a essa árvore e ele quer mostrar a grandiosidade dessa árvore, do jeito que ele enxerga e que ele idealiza naquele quadro, que ele acaba perdendo muito tempo em pequenos detalhes. E é curioso porque a tradução também perde, né? Que foi o que eu comentei das vantagens de ser invisível. O nome desse personagem em inglês é Meagle, que pode ser visto como migalha, né? Coisinha pequena. E também é meio que uma forma de você se referir
a coisas sem importância. Então, quando você está se preocupando com coisinhas muito pequenas e deixando o todo para lá, que era o caso aqui, né? O Migalha, o Nigel, ele se preocupava com essas pequenas coisinhas e ele se sentia desesperado porque ele achava que ele nunca ia conseguir terminar aquilo e ele se dedicou tanto, a vida dele inteira, ele se dedicou na produção desse quadro. Eu não vou falar do final porque o final que explica o título, Folha de Migalha, é essa relação do Tolkien com a Terra-média, porque quem conhece mais ou menos a narrativa dele e o universo que ele criou, sabe que ele não foi o criador só de Senhor dos Anéis e que, na verdade, o Senhor dos Anéis ele está dentro de um contexto muito maior, que é essa questão da mitologia que ele queria criar, de um passado fantástico em que ele decidiu criar para o nosso mundo. Então a Terra-média é o nosso mundo, só que num passado fantástico. E ele vai narrando essas coisas, só que ele queria fazer uma coisa tão próxima à realidade, tão verossímil, que durante toda a vida dele, ele começa a escrever, né, a esboçar a questão da Terra-média. Ele tinha uns 20 anos de idade, até menos do que isso. E até o fim da vida dele, ele ainda trabalhava nisso, ele achava que não estava bom o suficiente, porque ele ia se preocupando com a geografia do lugar, ele ia se preocupando com a posição do sol, com as estações do ano, com a língua que cada grupo ia falar, com as gírias, com a escrita dessa língua, com a história por trás, do porquê que anões e elfos não se davam. Então ele precisava contar a história e é maravilhoso. Então a gente saber que ele tinha esse sentimento, né, dele achar que ele nunca ia conseguir terminar aquilo e ele se sentir sufocado de alguma forma, porque o Migalha claramente é o próprio Tolkien, é tocante até, porque a impressão que dá às vezes quando a gente lê essas grandes obras é que tudo saiu meio que pronto da cabeça deles, e a gente acaba excluindo, né, quando a gente atribui talento, a gente acaba excluindo toda a parte do trabalho duro dessas pessoas. E falando em Senhor dos Anéis, claro, né, que Senhor dos Anéis, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, Senhor dos Anéis não é uma saga, né? Ele foi lançado como trilogia por uma questão econômica. Senhor dos Anéis foi escrito como um livro único, mas foi dividido na época da publicação porque foi logo no pós-guerra, né? No pós-Segunda Guerra, e o papel era muito caro. Então não tinha como eles lançarem um livro dessa era, né? E eles dividiram em 3 partes. São as 3 principais narrativas. Vale dizer que o Tolkien não gostou do nome que foi dado para a última, porque dava um spoiler do que ia acontecer, que era o Retorno do Rei. Mas eles dividiram em A Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei. E o Retorno do Rei viria com um glossário explicando, né, toda a questão do universo. E, gente, Senhor dos Anéis é a típica jornada do herói e uma luta absurda do bem contra o mal. A gente tem personagens pequenos, que são os hobbits, que eles são insignificantes para a questão da história do mundo, e esses hobbits, eles acabam abraçando a maior missão que existia dentro dessa jornada, e é acabar com o mal, né? Que era justamente o Anel do Sauron, que controlava tudo, e a gente vê que as falhas, elas acontecem, que muitas vezes você consegue vencer uma jornada, mas ainda se sentir um perdedor. Aí é tão, sabe, tem umas questões, tem umas frases tão fortes em Senhor dos Anéis que não tem como não ser uma das minhas leituras preferidas. E aí, talvez algumas pessoas que me conhecem muito bem estejam se questionando o que estaria acima de Senhor dos Anéis, né? O que eu poderia colocar em primeiro lugar? Neil Gaiman. Neil Gaiman, eu acho que é o meu autor contemporâneo preferido. Ele trata assuntos tão sérios, tão delicados, de uma forma que eu não sei, não tenho nem palavra para dizer, mas o Neil Gaiman, quando ele vai narrar O Oceano no Fim do Caminho, ele vai tratar de uma história que ela tem a ver com a morte, com o luto, como que a gente lida com essa morte. Tem uma fantasia gigantesca em volta disso, que tem um pouco do ar ali, meio... Logo no comecinho, assim, que tem a história do gato, do menino, que é o personagem principal, que ele some, aí meio que esse gato volta. Me lembra um pouco Stephen King,
sabe? No Cemitério de Animais. Mas ele vai para uma outra pegada diferente nesse livro. É um livro curto, como vocês podem ver, é um livro que dá para ler rapidão. E, gente, é tão lindo, sabe? É delicado. Também é um livro triste, tá? Não é um livro que você vai sair saltitando depois que você lê. Você não vai sentir exatamente um quentinho no coração, né? Que nem outros aqui que eu indiquei, que é o caso de Laços, mas O Oceano no Fim do Caminho é um livro que, principalmente para as pessoas que perderam entes queridos ao longo da vida e tiveram perdas muito recentes e não sabem muito bem lidar com a morte e tem esse desespero, né? A gente vê o desespero da passagem do tempo, da gente envelhecer e ter que lidar com N problemas, N questões, e chega um momento na nossa vida, eu acho que isso vai piorar porque eu tô, né, numa idade que hoje eu sou considerada adulta e eu me considero adulta. Não que eu goste muito disso, mas eu já tenho muitas responsabilidades que eu não gostaria de ter e eu não tenho mais tempo de ser quem eu realmente era durante a minha infância e a minha adolescência. E eu não tenho mais tempo para aproveitar coisas que são muito importantes para mim. Então, isso também meio que cai nesse livro, de uma forma indireta, mas também vai retratar isso, da gente estar sendo tão adulto ao longo da nossa vida, da gente não ter tempo de simplesmente viver a nossa vida da forma que deveria viver, com as coisas que realmente importam, né? Por enquanto, esse é o meu top 10 de leituras. Indico todos para vocês, talvez alguns de vocês não gostem de muitos desses livros. Eu tentei dar uma variada, né, de estilos. Fica aqui uma listinha de livros que eu acho que é interessante para vocês irem atrás. Lembrando mais uma vez de curtir, de compartilhar, se vocês gostarem do conteúdo. Eu vejo vocês daqui 15 dias, provavelmente. Se cuidem. Tchauzinho!